Bom, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre NFL, né? Após longas semanas de completa escassez de pautas dentro da National Football League, finalmente temos algo para falar sobre a NFL e algo grande, né? Algo bem grande. Estamos falando de uma das trocas mais, aguardadas dos últimos anos, né? A gente tá falando do fim de um dos mais longos sequestros que a NFL já viu. Não tô falando nem de sequestro, tô falando de cativeiro, né? Chegou o fim de um dos mais longos cativeiros da NFL. Finalmente, né? A gente tem aí esse ser humano se libertando das grades frias do seu cativeiro, que é Myles Garrett. Sim, Myles Garrett está liberto, né? Após anos enclausurado, né? Após anos sendo mantido, né, preso em Cleveland, finalmente Myles Garrett está liberto. Ele foi liberto de suas amarras, foi liberto de sua cela e agora, finalmente, ele poderá ser feliz num lugar bem mais ensolarado, né? Pô, falar que virada de vida, hein? Sair lá do frio de Cleveland e vai agora curtir o sol de LA. Sim, meus amigos. Myles Garrett é jogador do Los Angeles Rams, né? Numa troca fechada hoje, segundo Adam Schefter, Myles Garrett irá jogar em Los Angeles, fará parte, né, dessa seleção do Rams, né, que conta com Matt Stafford, Puka Nacua, Davante Adams, Trent McDuffie, que chegou por lá agora, e agora terá também Myles Garrett. Na troca, o Rams recebe Myles Garrett, né, 2 vezes DPOY, melhor defensor da NFL atual, um dos melhores da história, e em troca manda para Cleveland o Jared Verse, né, um edge jovem, né, que foi Pro Bowl no último ano. Na verdade, ele foi 2 vezes Pro Bowl, né, o Jared Verse, se não me engano. Acho que foi 2 vezes Pro Bowl. Alto potencial, moleque bom, gosto do Jared Verse, né? Ele vai para Cleveland, juntamente de uma first de 2027 e de mais algumas compensações ali de draft. Na verdade, tem até aqui a troca completinha, deixa eu pegar aqui. Que a troca completa é... Cadê? Ó. Aqui, ó. É Jared Verse, first de 27, second de 2028 e terceira rodada de 2029. Essa foi a troca fechada nessa tarde de segunda-feira. Uma troca que, como eu disse, né, põe fim, né, nesse sequestro de Myles Garrett em Cleveland, que era um sequestro, vamos falar a verdade, muito bem remunerado, né? Não é como se o Myles Garrett não tivesse ganhando nada lá em Cleveland, tava ganhando muito bem, obrigado. Mas, pô, gente, assim, apesar dele receber muito bem, um salário altíssimo, velho, como fã de futebol, como fã de futebol americano, pô, velho, dava dó de ver o Myles Garrett sendo completamente desperdiçado em Cleveland, sabe? Ô, bicho, quem olhava o Myles Garrett jogar no passado e não ficava com dó de ver um talento daquele sendo completamente subutilizado naquele time do Browns, mano, é maluco, pô. Então, é óbvio que ele tava ganhando bem pra caralho, tava sendo muito bem pago, mas e a competição? E o potencial que ele não tava conseguindo, e o potencial dele que ele não tava conseguindo explorar ao máximo? Então, ver ele finalmente saindo de lá, indo pra um time competitivo, na verdade, competitivo é pouco, né? Um time absurdamente competitivo. Pô, irmão, é muito legal. Pro fã de futebol é legal. Não sei se pro fã de Cleveland é legal. Apesar de que eu acho que essa troca pra Cleveland é boa. Sabe? Pega um
Um Edge jovem pra caramba, com alto potencial. Eu tava até aqui vendo aqui, ó. Realmente, o Jerry Verse foi 2 vezes Pro Bowler, com 12 sacks desde que chegou na liga. Ele chegou na liga em 2024. Então é um cara que tá em ascensão, um puta teto de evolução, e ganha um ótimo capital de draft que vai ser muito bem utilizado, pelo menos a expectativa é que seja muito bem utilizado para trazer o próximo QB do time. Né, o próximo QB que vai ser o franchise QB, se os deuses do futebol americano permitirem. Então, é óbvio que o torcedor do Cleveland fica chateado por perder o Myles Garrett, que era com sobras, né, o melhor jogador do time e vinha sendo o melhor jogador do time nos últimos anos. É óbvio que é ruim perder um cara desse, mas a compensação é boa. A compensação é boa. E pro torcedor do Rams, pô, fogos, né? Ah, mas e o futuro, irmão? Se tem uma coisa que o torcedor do Rams já tá acostumado, ou pelo menos já deveria estar acostumado, é de ver o time cagando pro futuro. Gente, o Rams tá pouco se ferrando pro futuro. Pouco se ferrando, gente. O Snead, que é o GM, irmão, ele não tá nem aí pro que vai ser da manhã. Ele só quer ser campeão. Ele só quer brigar. E essa troca não é que aumenta as chances do Rams de ser campeão. Não. Essa troca faz com que qualquer coisa fora o Super Bowl, fora o título, fora o anel, signifique fracasso pro Rams. Porque com o time que o Rams tem agora, é título ou nada. É título ou nada. Entendeu? Você tem Matt Stafford, você tem Devontae Adams, você tem Puka Nacua, você tem Trent McDuffie, você tem Jalen Watson e agora você tem a porra do Myles Garrett. Então, bicho, eu acho que é uma troca onde realmente todo mundo ganha. O Rams ganha, o Browns ganha e o fã de futebol ganha. Porque finalmente a gente vai ver o Myles Garrett jogando num time com condições de ser campeão. Sendo treinado por um dos melhores técnicos dessa geração. Então, é uma troca que, bicho, é maravilhosa. É uma troca maravilhosa. Ansioso pra ver esse Rams com o Myles Garrett, né? E sabe uma dúvida que me bateu agora? E se o tal do Aaron Donald resolve voltar a jogar? Hã? E se o malandro resolve voltar a jogar, tendo agora o Myles Garrett do lado dele? O que vai ser da NFL se isso acontecer? Hã? O que vai ser? Se ele chega e fala, pô, vocês pegaram o Myles Garrett? Interessante, hein? Tá com quem na secundária? Ah, tamo com o Jalen Watson e o McDuffie. Dá um contratinho aí, deixa eu jogar, deixa eu brincar. E se ele resolve brincar? Né? Ia ser legal, hein? Ia ser legal, claro, assim. Pra NFC, não ia ser legal, né? Porque, pô, uma pena pros adversários. Mas pro entretenimento, pô, ia ser do caralho o Aaron Donald e Myles Garrett juntos, né? 2 dos melhores defensores da história. Na minha opinião, os 2 mais dominantes dessa geração. Cara, os 2 juntos ia ser um absurdo. Mas mesmo sem o Aaron Donald voltando a jogar, essa defesa do Rams vai ser um absurdo, tem um potencial altíssimo de ser a melhor defesa da NFL. E, cara, eu tô ansioso. Tô ansioso. E vou te falar, cara, pro Cleveland, repito, a troca foi boa. Né, o Verse é muito bom e as escolhas de draft, capital de draft que pegou, se bem utilizado, pode sim culminar na chegada do próximo quarterback da franquia. Né? Então, eu acho que foi uma troca boa pros dois e, como eu falei, boa pro fã de futebol. Que se tem uma coisa que... E eu sempre falo isso, né, cara? Se tem uma coisa que me deixa chateado, bicho, como fã, é ver jogador sendo desperdiçado, mano. É ver talento sendo desperdiçado. Sabe um que me deixa, pô, chateado pra caralho de ver sendo desperdiçado? O Joe Burrow. Só que o caso do Joe Burrow não é nem que o Bengals não tem um time bom. O time é bom, o ataque é bom, né? Com bons skill players. Só que a defesa é tão ruim que não, sabe, que não permite com que o Burrow chegue onde ele deveria chegar. E obviamente tem toda a questão dele não ficar saudável também. Mas se esse Bengals tivesse uma defesa melhorzinha, cara,
sabe, o Burrow poderia chegar mais longe. E ele é um talento absurdo, cara. E eu fico muito puto de ver um cara como ele sendo desperdiçado. Assim como eu ficava com o Myles Garrett. O Myles Garrett era o que mais me deixava chateado. O Myles Garrett era o que mais destoava com o resto do time, né? Então, ver ele finalmente indo pra um time bom, cara, me deixa feliz. Me deixa realmente feliz. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse Rams, que entra na temporada mais candidato a título do que nunca, né? Esse time é absurdo, cara. Esse time é um absurdo. Enfim, só queria aqui comentar rapidinho sobre essa troca. Óbvio que eu não poderia deixar de falar sobre essa troca incrível. Então fica aqui, né, os meus 2 centavos sobre a troca. O que você acha? Gosta da troca? Acha que realmente todo mundo ganhou? Ou você vê um lado ganhando mais do que o outro? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço, grande beijo e tchau.